Alegra-se o povo de Deus em seu Rei. Aleluia, aleluia. Alegra-se o povo de Deus em seu Rei. Aleluia, aleluia. Louvem o seu nome com danças, cantem ao som do tímpano e da cítara, porque o Senhor ama o seu povo, coroa os humildes com a vitória. Alegra-se o povo de Deus em seu Rei. Aleluia, aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo para nos alegrarmos com a sua presença, como cantávamos no cântico inicial. Nós somos o povo de Deus e o povo de Deus tem de ser um povo alegre. É esse o seu maior testemunho. Saúdo todos e cada um de vós aqui presentes, como saúdo igualmente, com o mesmo afeto, todos aqueles que nos assistem pelos meios de comunicação social. Irmãos e irmãs, para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos a nossa humilde condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Oremos. Nós vos pedimos, Deus da misericórdia, que os dons recebidos neste tempo pascal deem fruto abundante em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, deixamos Troade e navegamos diretamente para Samotrácia. No dia seguinte, fomos para Neápolis e de lá para Filipos, cidade principal daquela região da Macedónia e colónia romana. Estivemos nessa cidade durante alguns dias. No sábado, saímos pelas portas da cidade em direção à margem do rio, onde julgávamos que havia um lugar de oração. Sentámo-nos e começámos a falar às mulheres ali reunidas. Uma delas, chamada Lídia, escutava-nos com atenção. Era negociante de púrpura, natural da cidade de Tiatira, e adorava o verdadeiro Deus. O Senhor abriu-lhe o coração para aderir ao que o Paulo dizia. Quando recebeu o batismo, juntamente com toda a sua família, fez-nos este pedido: se me considerais fiel ao Senhor, vindo hospedar-vos em minha casa. E obrigou-nos a aceitar. Palavra do Senhor. O Senhor tem amor ao seu povo. 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 Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel em seu Criador. Rejubilem os filhos de Sião em seu Rei. O Senhor tem amor ao seu povo. O Senhor tem amor ao seu povo. Louvem o seu nome com danças. Cantem ao som do tímpano e da cítara. Porque o Senhor ama o seu povo, coroa os humildes com a vitória. O Senhor tem amor ao seu povo. O Senhor tem amor ao seu povo. Exultem de alegria os fiéis, cantem jubilosos em suas casas.
em sua boca os louvores de Deus. Esta é a glória de todos os seus fiéis. O Senhor tem amor ao seu povo. O Senhor tem amor ao seu povo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito da verdade dará testemunho de mim, diz o Senhor. E vós também dareis testemunho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o Paráclito, que eu vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Disse-vos estas palavras para não sucumbirdes. Hão de expulsar-vos das sinagogas, e mais ainda, aproxima-se a hora em que todo aquele que vos matar julgará que presta culto a Deus. Procederão assim por não terem conhecido o Pai, nem me terem conhecido a mim. Mas eu disse-vos isto para que, ao chegar a hora, vos lembreis de que vos tinha dito. Palavra da salvação. Queridos peregrinos, é maravilhoso ver como foi nascendo a Igreja primitiva, como foi crescendo, como foi anunciando a Boa Nova, a forma como o Espírito Santo foi conduzido de forma enigmática para Paulo, Barnabé, para todos os apóstolos, mas também como o próprio Espírito Santo conhece o coração de todas as pessoas. Hoje temos mais um anúncio. Paulo e Barnabé dirigiam-se a um lugar de oração e aí anunciaram a Boa Nova. Havia lá uma senhora chamada Lídia, diz-nos o texto, e que, ouvindo Paulo, Deus, é um pormenor interessante, abriu-lhe o coração e ela acreditou na palavra. Queridos irmãos e irmãs, porventura, o nosso primeiro juízo será: ela foi tocada por Deus e por isso mesmo é que conseguiu
converter-se. Como se Deus predestinasse quem toca e quem não toca. Mas não é verdade, porque Deus toca toda a gente. O próprio salmista nos diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Somos nós que nos pomos de lado. Somos nós que não acolhemos a palavra de Deus. Somos nós que impomos limites e obstáculos à graça de Deus. Que foi aquilo que a Lídia não fez. Ela ouviu, acreditou e pediu para ser batizada. É um processo dinâmico, evolutivo. O batismo não é apenas o derramamento de água sobre a cabeça ou unção com óleo. O batismo não é um mero ritual. O batismo configura-nos com Cristo. Por isso mesmo, um cristão que não viva segundo o Evangelho, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, é uma utopia, é um antitestemunho. E reparem que no Evangelho, Jesus diz isso aos apóstolos de ontem e de hoje. O Espírito Santo virá e Ele dará testemunho de mim. Que testemunho é? É o testemunho do que Jesus viveu, da forma como Jesus viveu, amou, perdoou, compreendeu, ajudou, não julgou. Não faz sentido, queridos irmãos e irmãs, não faz sentido nós lermos o Evangelho, ou irmos à missa, ou rezarmos muitos terços, se não estamos dispostos a viver o Evangelho, a testemunhar o Evangelho. Não nos adianta dizer aos outros que vamos à missa, que sabemos os mandamentos todos de cor, se depois a nossa vida não é um testemunho do Evangelho, porque já ninguém acredita a não ser com um testemunho vivo, encarnado do Evangelho. E se todos nós estamos expostos a isso, com mais responsabilidade estão ainda aqueles que têm o dever, pelo seu ofício, pelo chamamento de Deus, a exercer o ministério presbiteral, por exemplo, sacerdotal, ministerial. Vocês acreditariam num padre que diz uma coisa aqui no púlpito e depois faz outra na vida? Alguém acreditaria nesse padre? Ninguém. Ninguém. Porquê? Porque uma coisa não encaixa na outra. Então é fundamental que nós possamos viver o Evangelho. Não é ouvir, é vivê-lo, para que os outros à nossa volta vejam: aí está alguém coerente, que vive aquilo que acredita. Caso contrário, não somos luz do mundo, e muito menos sal da terra. E Jesus, Ele próprio, nos diz em que vai chegar o tempo, e aproxima-se o tempo, em que todos aqueles que vos matarem julgarão que prestarão um verdadeiro culto. É uma frase terrível. E que não foi só para os apóstolos daquele tempo. É muito mais hoje em dia. Quanta divisão existe. Quanta divisão na própria igreja existe. Quanta divisão e ataques e ódios e invejas existe naqueles que menos devia haver dentro da igreja. E quem age assim, muitas vezes, pensa que está a fazer um favor a Deus e esquece que está a cavar a sua própria sepultura. Porquê? Porque não tem um coração aberto, como a Lídia teve, à graça de Deus, à luz do Espírito Santo. Fala-se de Deus, mas no fundo exalto-me a mim. Sou eu que tenho razão. Eu faço como quero. Julgo todos, condeno todos, mato todos com a minha língua, achando que tenho razão. É o pecado da soberba, do orgulho, da cegueira, de um coração
absolutamente, mas absolutamente fechado à graça de Deus. Peçamos a Maria, a criatura mais perfeita que Deus criou, que teve como sua maior virtude a sua humildade, porque Deus olhou para a humildade da sua serva. Que Maria faça do nosso coração um coração cada vez mais semelhante ao dela. Irmãos e irmãs, foi durante a segunda viagem missionária de São Paulo que o Evangelho entrou na Europa pela Macedónia. Oremos pelo nosso continente, dizendo: renovai, Senhor, a Europa unida. Para que a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Grega defendam as raízes cristãs da velha Europa contra aqueles que persistem em silenciá-las, oremos. Renovai, Senhor, a Europa unida. Para que, por intercessão do apóstolo Paulo, os que deixaram a Igreja-mãe, que os batizou, se aproximem pela verdade do Evangelho, oremos. Renovai, Senhor, a Europa unida. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Renovai, Senhor, a Europa unida. Para que a presença dos cristãos na Europa não deixe de ser reconhecida e respeitada com o pretexto da laicidade política, oremos. Renovai, Senhor, a Europa unida. Para que aqueles que se associam à paixão de Cristo, através do sofrimento, da solidão e da doença, acolham serenamente a vontade de Deus, oremos. Renovai, Senhor, a Europa unida. Para que os fiéis mais simples das comunidades paroquiais não se deixem abalar pelo que ouvem dizer contra a fé, mas se alegrem no espírito da verdade que procede do Pai, oremos. Renovai, Senhor, a Europa unida. Senhor nosso Deus, tornai-nos dignos de participar pelo sofrimento no mistério pascal do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do Senhor e para a nossa Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa. Vós que lhe destes tão grande alegria, fazei-a tomar parte na felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever em nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Porque vencendo a antiga corrupção do pecado, renovou o universo decaído e restaurou o género humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam, o céu e a terra proclamam a vossa glória, a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
É Cristo quem nos convida. Vamos à mesa do Senhor, comungar o pão da vida, sacramento do amor. É Cristo quem nos convida. Vamos à mesa do Senhor, comungar o pão da vida, sacramento do amor. O pão de Deus é o que desceu do céu para dar a vida ao mundo. É Cristo quem nos convida. Vamos à mesa do Senhor, comungar o pão da vida, sacramento do amor. O que vem a mim nunca mais terá fome. O que crê em mim nunca mais terá sede. É Cristo quem nos convida. Vamos à mesa do Senhor, comungar o pão da vida, sacramento do amor. Não só de pão vivo o homem, mas da palavra que vem da boca de Deus. É Cristo quem nos convida. Vamos à mesa do Senhor, comungar o pão da vida, sacramento do amor.
ao Pai que nos criou, glória ao Filho que nos remiu, glória ao Espírito que nos santifica. Glória ao Pai que nos criou, glória ao Filho que nos remiu, glória ao Espírito que nos santifica. Louvai o Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvem todos o nome do Senhor, porque o seu nome é sublime. Glória ao Pai que nos criou, glória ao Filho que nos remiu, glória ao Espírito que nos santifica. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazeis chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com os sacramentos de vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Faz agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Benedicuore gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos e irmãs, caros telespectadores, Jesus convida-nos não apenas a ouvir o Evangelho, mas essencialmente a vivê-lo. Peçamos essa graça de sairmos daqui dispostos a sermos testemunhas do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham todos a continuação de um santo dia, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.